Não temas, eu estou contigo. O verdadeiro amor lança fora o teu medo. Não tenhas medo, o Espírito Santo está contigo para te guiar e te levar nos seus caminhos. Obedeça a minha direção e andarás seguro. Confia em minhas mãos e andarás tranquilo. Não temas, não tenhas medo, eu estou contigo. Não temas, não tenhas medo, eu estou contigo. Eu sou teu Deus, sou teu Senhor, eu sou teu Pai, resgatador. Confia em mim, diz o Senhor. Confia, eu sou teu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você tem medo? Do que você tem medo? Se você tem medo de alguma coisa, medite, pense aí agora, anote, coloque num papel do que você tem medo. Você tem medo da falta das coisas? Você tem medo de não dar conta de fazer as coisas? Você tem medo de não ser salvo? Você tem medo de pecar e Deus te rejeitar e alguma coisa acontecer que você não vai continuar no caminho de Deus? Você tem medo das brigas? Tem medo da violência na cidade? Você tem medo das guerras? Você tem medo de enchente? Você tem medo desse governo que está aí? Ou desse desgoverno? Não sei. Depende da sua opinião. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos ter medo. Sabe, pelo dicionário, o contrário de medo é coragem. Mas eu creio, eu acho, eu tenho uma opinião de que na Bíblia, o contrário de medo é confiança. O contrário de medo é fé. O contrário de medo é crença no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê, no Deus que tudo sabe, no Deus que é poderoso. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, no livro de Lamentações, no versículo Lamentações, capítulo 3, versículo 32, nós lemos o seguinte: só um pouquinho que eu me enrolei aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 32, nós lemos assim: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Aqui está dizendo que o amor de Deus, ele é infalível. O amor de Deus, ele é grande, ele não falha. E é interessante quando a gente vê isso na palavra de Deus, porque
Sabe, se Deus é infalível, o amor de Deus é infalível, nós não precisamos ter medo. Sabe por que que nós não precisamos ter medo? Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele expulsa o medo. Ele não permite que a gente tenha medo. Quando nós temos o verdadeiro amor, nós não temos medo. E por que que eu falo que na palavra de Deus, eu acho que o contrário de medo é confiança? Porque Deus é amor. E se nós confiamos em Deus, nós confiamos no verdadeiro amor. E se nós confiamos no verdadeiro amor, e a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora, joga fora, afasta de nós todo medo, então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos andar com medo, nós não precisamos estar com medo. Porque Deus está ao nosso lado e a nossa confiança está em Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você ainda não aceitou o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, pagando o preço pelo seu pecado, te dando o direito de uma vida eterna, de ter os seus pecados perdoados, se você ainda não fez essa escolha, essa decisão, eu acredito que para você tudo bem ter medo, porque você não conhece o Deus que é verdadeiramente o amor. E eu até te chamo para você fazer essa decisão hoje e conhecer esse Deus que te ama incondicionalmente. E que é verdadeiramente amor. E que ele te diz, não tenha medo porque eu sou contigo. Não tenha medo porque eu sou teu Deus. E como diz em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 32, e eu vou repetir esse versículo novamente, ele diz assim: embora Deus te traga tristeza por algumas vezes, em algumas ocasiões, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor e infalível. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não falha. O amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E quando nós confiamos nesse Deus maravilhoso, nós não temos por que ter medo. Se você tem medo de alguma coisa faltar na sua casa, Deus é o supridor. Se você tem medo de ser mandado embora do seu emprego, Deus é aquele que abre uma nova porta de emprego para você. Ele te dá uma outra oportunidade ou uma outra forma de você conseguir o sustento, porque é Deus que te provê. É Deus que sustenta a sua casa, é Deus que sustenta a sua vida. Se você tem medo de violência, se você tem medo de guerra ou alguma coisa assim, é Deus o teu escudo, é Deus que te guarda. O anjo de Deus está acampado ao teu redor. Você não precisa ter medo. Medo é falta de fé. Medo é falta de confiança. Medo é falta de acreditar que Deus é poderoso o suficiente para guardar a sua vida. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículos 18 e 19, nós vemos assim: no amor não há medo. Olha só, presta atenção. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor que vem de Deus, o amor que veio primeiramente de Deus para nós,
é esse amor que cria em nós o amor que ama Ele, que ama a Deus. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Deus é amor. Se Deus é amor, por que nós temos medo? Se a palavra de Deus nos diz, através de Jesus, Jesus nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus está dizendo que nós temos que ter bom ânimo porque ele venceu, por que que nós vamos ter medo? Porque Jesus já venceu. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer. Porque nós temos promessas de Deus, na Bíblia toda nós temos promessas de Deus, nos dizendo que Ele não nos desamparará, que Ele estará conosco sempre. Jesus nos disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus também nos falou que Ele ia para o Pai, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, que habitaria em nós e estaria conosco todo o tempo. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé trabalhando para que nós não tenhamos dúvida. Para que o nosso coração não fique duvidoso. Será? Sabe, uma das coisas que mais nos traz medo é essa palavrinha. Será? Será que Deus realmente está comigo? Será que o Espírito Santo verdadeiramente habita em mim? Será? A maioria dos medos que nós temos, eles vêm porque nós não confiamos. Nós temos dúvida. Quando você tem dúvida se Deus verdadeiramente está com você, é porque você ainda não entendeu a sua identidade em Deus. Você não entendeu que você é filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Você não entendeu que Deus ele não desampara os seus filhos. E se você é filho, Deus está com você. O medo ele reflete uma série de falhas na nossa caminhada cristã. Sabia disso? Quando nós temos medo no nosso coração, quando nós temos dúvida, porque a dúvida gera o medo, a dúvida gera a insegurança e a insegurança traz o medo. Quando nós temos essa dúvida, esse medo, essa insegurança, é porque nós não temos ainda a plenitude do entendimento da nossa caminhada cristã, entendimento da nossa identidade em Deus, entendimento de quem nós somos em Deus. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, nós lemos o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o seu próximo, você não pode dizer que conhece a Deus, e muito menos dizer que você ama a Deus. Porque Deus é amor. Se você não ama, se você não perdoa, se você não trata as pessoas ao seu redor com generosidade, com uma forma educada, com uma forma amável, você não conhece a Deus. E você não ama a Deus. Porque Deus é amor. Deus nos ama. E Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, mas temos um problema com o nosso próximo e dizemos que não gostamos daquela pessoa e não andamos com aquela pessoa e às vezes não falamos com aquela pessoa, você está sendo incoerente. Você está deixando de cumprir
aquilo que Jesus mandou você fazer. Então você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus faz a sua vontade. Quem ama a Deus cumpre os seus princípios. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, nós lemos assim: assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Outro dia eu estava vendo a pregação de um pastor e eu achei interessante quando ele chamou essas três coisas de o tripé do amor, o tripé da sustentação, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, o mais forte deles é o amor. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Nós precisamos ter esperança de que Deus é tudo para nós. Nós temos que ter a esperança de que Deus vai nos levar para a vida eterna com Ele. E nós temos que ter o verdadeiro amor de Deus em nós, para que nós tenhamos plena confiança de sermos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos plena confiança de que nada vai nos faltar, de que tudo nos será suprido, de que o Deus vai nos guardar da marginalidade, nos guardar da violência, nos guardar dos acidentes de trânsito, nos guardar de doenças, nos guardar de tudo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos essas coisas, porque nós vivemos no mundo e o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Que o mundo é do diabo. Nós podemos e estamos sujeitos a passar por essas coisas, mas essas coisas não vão nos causar dano. Então nós não precisamos ter medo, principalmente porque, mesmo se nós tivermos algum dano durante algum evento desse, um acidente, um assalto ou alguma coisa assim, nós temos a certeza da vida eterna. Sabe, a palavra de Deus nos diz que morrer para nós é lucro. O apóstolo Paulo fala que morrer por crente é lucro. Por quê? Porque na morte nós vamos passar para a vida eterna. Então nós não precisamos ter medo nem da morte, porque a morte é simplesmente uma passagem para uma vida melhor, para uma vida com Deus. Então nós não precisamos nem sequer ter medo da morte. Eu quero falar também com vocês sobre algumas reações destrutivas que o medo nos traz. Existem algumas reações destrutivas que o medo nos traz. Por exemplo, o medo nos traz a negação. Negar que há alguma dificuldade ou alguma situação dolorosa que precisamos enfrentar não ajuda a vencer o medo. Ou seja, a negação é uma reação destrutiva do medo. Quando você não aceita, quando você nega que alguma coisa está gerando medo em você. A melhor forma de enfrentar o medo é reconhecer que ele está ali, entregá-lo aos pés da cruz e pedir que o amor de Deus cubra aquela situação. Aí nós vamos vencer o medo. A derrota também é uma reação destrutiva do medo. Julgar que não há alternativa e que estamos derrotados também não nos ajuda a lutar contra a situação. Muitas pessoas assumem a posição de vítima e não encontram forças para encararem a dificuldade e se oporem a ela. Então, a derrota, admitir a derrota, pensar na derrota é uma reação destrutiva ao medo. A amargura é outra reação destrutiva ao medo. Em vez de reagirmos
procuramos culpados para o nosso problema. Dessa forma, tentamos encontrar uma justificativa para a amargura que sentimos. Essa atitude retarda qualquer reação positiva da nossa parte. E outra reação destrutiva é tentar escapar, é o escape, é fugir da situação. Fugir também não resolve, seja trabalhando demais ou apelando para drogas, bebida, etc. Fugir não vai fazer o problema desaparecer, pelo contrário, só dificultará a sua solução. É comum reagirmos dessa forma quando sentimos medo. Entretanto, ao invés de nos aproximarmos do Senhor, essas reações nos afastam do nosso Criador. Nas horas difíceis, precisamos nos lembrar de Deus. Ele não é cruel com suas criaturas. Nosso Deus é totalmente confiável. Ele já provou isso em nossa vida diversas vezes. Nossa parte é confiar cada circunstância adversa à sabedoria de Deus, à bondade de Deus e ao amor de Deus. Então, nós precisamos evitar essas 5 reações destrutivas, 5 não, 4 reações destrutivas que nós temos quando nós sentimos medo. Nós não podemos ter negação, negar aquilo que nos causa medo. Não podemos nos sentir derrotados diante da situação que nos traz medo. Não podemos nos amargurar, nos fazer de vítima, nos lamuriar diante da situação que nos dá medo. E também não adianta escapar, não adianta fugir, porque se nós fugirmos, nós vamos simplesmente retardar o efeito daquele problema que está nos causando medo. Que essa palavra venha nos trazer entendimento de que o medo, ele é combatido com o amor de Deus. O medo, ele é combatido com a fé, com a certeza de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos em Deus, com a certeza da nossa identidade em Deus. O medo, ele é combatido quando nós temos esperança naquilo que Deus prometeu para nós, nas promessas que estão na palavra de Deus. Que essa palavra nos traga esse entendimento, esse ensinamento, que quando nós temos medo de alguma coisa, nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e falar: Pai, derrama o teu amor sobre essa situação. Derrama o teu Espírito Santo, a tua sabedoria sobre essa situação. E que o teu amor lance fora todo medo e me mostre a direção a seguir, para que eu não sinta mais medo nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que essa palavra tenha trazido edificação à sua vida e que você possa crescer cada vez mais, sem sentir medo, lançando fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para a plataforma, para o YouTube, que esse canal tem um conteúdo relevante, que ele é bacana, que ele pode ser distribuído para muitas pessoas. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, desse vídeo, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Deixe outras pessoas receberem esse vídeo, escutarem essa palavra e entenderem que o amor de Deus joga fora toda situação de medo que nós tivermos. Amém? Glória a Deus, seja uma bênção. Pregue a palavra de Deus para alguém. Incentive, ajude alguém. Seja uma bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua vida, sua família, onde quer que você esteja, por onde quer que você ande, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.